Bem-vindos a todos e a todas. Eu vim me apresentando em todas, então acho que vocês já estão cansados de tanto ouvir, mas para os que não me conhecem, eu sou Patrícia Loyola, diretora de gestão da Comunitas. Feliz com mais essa tarde de mentoria. O tema de hoje é planejamento urbano, mobilidade, infraestrutura, zeladoria e habitação. Muitos temas para caber em 2 horas, mas a gente vai beneficiar a troca e dar bastante espaço para conversa. A gente tem os nossos convidados especiais, a Vivian Satiri, secretária adjunta municipal de licenciamento de São Paulo, vai fazer a nossa moderação. O Rodrigo Barbucci, arquiteto e urbanista, coordenador de estudo de impacto de vizinhança na Prefeitura de Campinas. Sérgio Veleda, que é diretor de mobilidade urbana do WRI, com muita experiência na área de mobilidade, já teve chapéu no executivo também, vai poder contar um pouquinho para nós. A Ana Jaime, parceira antiga também da Rede Juntos e do Juntos, da Comunitas, assessora de investimentos hoje, né, Ana, do IPUC, já esteve na prefeitura também. E, bom, eu queria agradecer não só o tempo de vocês hoje na mentoria, mas muitos de vocês estão nos ajudando na jornada como um todo, né? Então, a Vivian já esteve conosco na abertura, também está sendo transversalmente mentora de planos de governo e vem contribuindo com todo esse conteúdo. A Ana, coautora da trilha de planejamento urbano. O Sérgio gravou conosco um vídeo de videoaula. Então, muito obrigada a todos. E vamos iniciar o debate. Eu vou passar a palavra para a Vivian. A bola está contigo, Vivian, obrigada. E lembrando só, meu recado, né, usual, de que hoje a gente não vai ter apresentações, mas essa gravação da mentoria de hoje vai ficar gravada na nossa plataforma para aqueles que quiserem revisitar ou para aqueles que não tiverem oportunidade de acompanhar toda hoje para assistir na plataforma Rede Juntos. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Bom, prazer estar aqui de novo, não preciso nem dizer isso. Sérgio, Rodrigo e Ana, que bom que a gente se divide nesse momento. E acho que é bom a gente já virar para o ponto, né? Está todo mundo aqui pensando em como criar os seus planos de governo, e eu acho que o tema do planejamento urbano certamente é o tema transversal, talvez o tema de sustentação dos demais temas. E então eu queria fazer uma pergunta, talvez uma rodada de falas para vocês três. Aquilo que vocês consideram mais importante para constar nos planos de governo em relação à ideia de planejamento urbano? Qual é aquela coisa que não pode faltar de jeito nenhum para a galera que está aqui, começando a estruturar os seus planos de governo e, enfim, buscam um pouco de insights em relação a isso? Você pode começar, Ana? Podemos começar. Veja, acho que a primeira coisa, acho que você disse uma coisa, né, Vivian, que é muito verdadeira. O planejamento acaba sendo transversal e eu acho que dá base para sustentar muita coisa. Tem um aspecto do planejamento que eu particularmente gosto muito, e quando a gente fala de plano de governo, é que eu acho que é um instrumento que a gente tem para trabalhar um pouco com o sonho, com o imaginário das pessoas, do que você quer para a tua cidade. Eu gosto muito de um conceito que o Harari ele traz, que é de realidade objetiva e de realidade imaginada. O planejamento é através dele que você consegue sair daquela tua realidade objetiva, que é a realidade nua e crua, aquilo que você vê na tua cidade com os teus problemas, e trazer para você uma visão de futuro diferenciada que você vê, olha, pode ser diferente, e você constrói os caminhos para alcançar essa nova visão de futuro, olhando, acho que as especificidades. Então, o que você vai colocar no plano de governo, acho que é importante, é você conseguir captar o que é isso na tua cidade que vai transformar e você usar o instrumento do planejamento urbano para estar levando para esse caminho. A gente está com um documento super recente que é a nova agenda urbana, que veio do Habitat 3, né, que teve em 2016, e nesse caminho de construir esse futuro, essa cidade que queremos, eles trazem alguma coisa que eu acho que a gente tem que ter clareza e colocar isso no plano. Não deixar ninguém para trás. Eu acho que as cidades elas têm que ser inclusivas, a gente tem que otimizar a infraestrutura, então são elementos acho que importantes de constarem no plano. Essa coisa de você organizar o espaço físico e torná-lo mais convidativo numa escala humana, ou seja, de você criar espaços de interação na cidade, eu acho que isso também é fundamental, é um item que eu acho que não pode faltar. Em tempos de pandemia, essa qualificação desses espaços urbanos para convivência, eu acho que é essencial estar presente nos planos de governo.
Rodrigo? Olá, boa tarde. Bom, na minha experiência e visão de prefeitura, eu acho que assim, o planejamento urbano ele tem toda essa cara da cidade. Então, como a Ana colocou, você levar, né, você traçar esse perfil da cidade para você conseguir entender o que essa população mais anseia dentro da cidade. Então, assim, hoje, o que a gente percebe, pelo menos em Campinas, é a questão do transporte, a qualidade e a eficiência do transporte, né, a mobilidade dentro da cidade, né? Estou falando de Campinas, que tem 1.200.000 habitantes, né? Você tem pontos das cidades bastante distantes para você poder atravessar. Então, você tem a questão da qualidade dos espaços públicos, onde essa população pode sair das suas casas e poder ter uma relação social, né? O centro da cidade também é um ponto bastante importante, que hoje as cidades estão com os seus centros degradados, então trazer uma modificação nesse centro das cidades também é importante. E aí a gente pode falar também da questão da educação, da saúde, que são temas bastante relevantes nesse atual cenário do Brasil. Então, acho que tem que conseguir captar todas essas áreas para poder conseguir encaixar esse plano de governo. Eu acredito que seja nessa linha. Sérgio? Obrigado, Vivian. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, parabéns pela coragem e pela disposição de servir a cidade de cada um de vocês. Eu, de fato, admiro muito todos e todas vocês com essa disposição de lutar pela cidade de cada um de vocês. Primeira mensagem é acreditar na cidade. A cidade é o palco do encontro. É onde a gente consegue realizar uma das melhores características nossas dos seres humanos, que é a dependência que nós temos um do outro, a necessidade de interagir. É por isso que a gente vive em cidades, porque eu não consigo satisfazer todas as minhas necessidades, eu preciso de outras pessoas que também precisam de mim. Então, a cidade é o palco do encontro, a gente precisa acreditar nela. E as cidades podem ser melhores. Há uma urgência no planeta nesse momento, e eu sei que isso, às vezes, parece muito distante da agenda de um prefeito, que é a questão da mudança climática. Isso parece que, às vezes, não tem nada a ver com a vida da cidade de vocês, mas a gente vai vendo os efeitos da mudança climática em cada uma das cidades. A gente tem tempestades que não tínhamos, a gente tem fenômenos naturais que não tínhamos, a gente tem uma escassez de recursos hídricos, por exemplo, cada vez mais acentuada. Então, se cada um ignorar esta agenda, nós não vamos avançar nesta agenda e caminhamos para um processo em que a vida será mais cara e mais excludente. Então, pensar sempre em ações que tornem as cidades contribuintes para um planeta mais sustentável é fundamental, ainda que isso pareça muito distante, mas não está. Muitos de vocês já observam nas cidades de vocês fenômenos climáticos que não era comum no passado e que vão se tornar mais acentuados. Mas eu queria pedir para vocês pensarem em alocar as pessoas no centro do plano de governo. E quando eu fui convidado para falar, como a Vivian disse, sobre a perspectiva da mobilidade. Em geral, quando a gente pensa em mobilidade, o nosso mindset, o nosso modelo mental é o carro. O carro não é o responsável pela maior parte dos deslocamentos. Planejem a cidade de vocês para as pessoas. As pessoas se locomovem muito mais andando, caminhando ou de transporte público do que de automóvel. Esse deve ser o foco da prioridade numa cidade que se propõe ser sustentável. Obrigado, Vivi. Eu vou voltar a palavra para a Ana e tentando pegar um gancho no que ela disse sobre realidade objetiva e realidade imaginada, em pensar sobre a cidade real e a cidade legal, né? Aqui em São Paulo, eu me pergunto muito sobre isso. Qual é a cidade que existe no plano diretor? Qual é a cidade que existe no nosso plano de obras? E qual é a cidade real, né?
como é que os prefeitos eles podem se preparar para que essa cidade imaginada, essa cidade prevista pelas leis de planejamento urbano, ela seja colocada em prática de fato, assim, que essa cidade imaginada, pensada e talvez a cidade legal seja mais próxima da cidade real? Veja, eu acho que um aspecto que a gente nunca teve num momento tão favorável, eu acho que é aumentar a capacidade de diálogo, porque muitas vezes a gente pensa a cidade, e até um tempo atrás funcionava assim, em 4 paredes, um grupo técnicos de especialistas e que definem. Hoje a gente tem uma série de ferramentas que permitem a gente se conectar mais com essas diversas realidades e colher essas percepções. Eu acho que uma palavra que está muito na moda é empatia. Então, essa aproximação entre a cidade legal, a formal e a informal, a objetiva e a imaginada, ela vai passar muito por você saber fazer essas conexões com as pessoas, conseguir captar e entender essas diversas formas. Porque acho que ao longo de todos esses anos que eu tenho de experiência, trabalhando, lógico, meu locus é Curitiba, ao mesmo tempo que é uma única cidade, cada bairro tem sua particularidade. Então, mesmo aquilo que é informal, não adianta você impor aquela regra do formal que você tem que trabalhar de uma forma diferente, né? Captar essa realidade local, aquela cultura local, urbana, eu acho que ela é muito importante para você viabilizar essa integração. E eu não vou falar, acho que na cidade formal, mas eu acho que numa cidade daí funcional e integrada. Eu acho que esse é um aspecto importante de estar colocando na discussão. O Sérgio até falou dessa questão da mudança climática, eu acho que isso é muito verdadeiro, porque acho que a mudança climática ela também está muito atrelada à mudança de comportamento nosso. Então, quando você abre mão de um carro para você poder se deslocar mais, usar uma mobilidade mais ativa, ela é fundamental. Eu não sei se você sabe, mas se você olhar as cidades, porque sempre essas negociações elas são feitas em termos de países, né, para você resolver os problemas. E tem alguns estudos onde as cidades, se todas as cidades com mais de 100 mil habitantes, ou seja, que a gente tem bastante no Brasil, mudarem essa sua postura, essa sua forma de lidar com a questão ambiental e seus padrões de consumo, a gente pode alcançar 40% da meta de redução que foi colocada na Conferência de Paris. Então, quando você se aproxima dessa localidade, ou seja, entender a dinâmica local, oferecer os serviços para que você não tenha que depender tanto do carro, ter os espaços de interação, essas funcionalidades que você vai criando, eu acho que vão gerando atrativos e pertencimento. Acho que também essa é uma outra palavra que está muito forte, né? Você se identificar com aquilo, porque quando você tem uma identificação e pertencimento, você cuida mais daquilo, e aquilo que parecia ser informal, ele vai ganhando uma outra cara. Eu acho interessante você ter trazido a ideia da conexão com as pessoas e, enfim, que a gente precisa ouvir cada vez mais as pessoas, porque acho que isso tem conexão direta com o que o Aveleda falou, que a cidade é o palco do encontro, né? E aí eu volto a palavra para você, Sérgio, para que você diga um pouco sobre como é que as cidades podem se preparar, como é que os prefeitos aqui podem se preparar para ouvir melhor as pessoas. Como é que a gente ouve as pessoas para que a cidade, de fato, seja aquilo que você chamou de cidade das pessoas, né? Uma vez que eu quero que o meu município ele seja preparado para o cidadão, com o cidadão no centro da política, que, como você disse na sua fala, como é que eu ouço esse cidadão? De que forma que a gente se prepara para ouvir melhor as pessoas? Muito obrigado, Vivian. Eu costumo dizer, Vivian, que política pública necessita ter 3 pilares fundamentais para sustentá-lo. O primeiro é bom planejamento. Isso implica em bom diagnóstico, baseado em dados e evidências. Não se faz política pública baseado apenas em ideologia, em visão parcial do mundo. É preciso coletar dados e evidências. Segundo, e aí a partir de dados e evidências fazer bons projetos, boas concepções, quando for uma obra, bom projeto de engenharia. O segundo é boa execução. Não é porque é público que tem que ser mal feito, ao contrário, é porque é público que deve ser muito bem feito. E o terceiro pilar, que é tão importante quanto esses dois, é a boa comunicação, a capacidade de engajar a sociedade na política que você vai executar. Olha, ouvir a sociedade hoje ficou muito mais fácil do que no passado. Você já tem alguns instrumentos formais previstos
em diversas legislações, que são as figuras da audiência pública, da consulta pública, que muitas vezes os prefeitos são obrigados a fazer. Mas eu recomendo fazer mesmo quando não for obrigado, porque quando você engaja as pessoas, é aquilo que a Ana falou, ganha uma sensação de pertencimento e você multiplica os defensores daquela ideia. Mas hoje também a tecnologia ajuda muito. A Prefeitura de Madrid, por exemplo, que é um exemplo em governo aberto, que a gente chama esses governos que tem uma preocupação de engajar a população, ela tem soluções via informática, aplicativos, em que ela consegue, por exemplo, coletar a opinião das pessoas sobre intervenções que ela pretende fazer. Em uma semana ela tem milhares de opiniões ou de votos sobre intervenções que ela pretende fazer. Então, não soneguem atenção à participação das pessoas. Primeiro, porque a democracia não acontece a cada 4 anos nas eleições. A democracia é uma prática diária. E não é porque você foi eleita ou eleito prefeito que você não precisa mais consultar as pessoas. Ao contrário, você foi eleita prefeita e eleito prefeito para permanentemente ouvir as pessoas. Esse é o seu principal papel. E converter esta audição permanente em política pública. E devo lembrar uma frase que eu gosto muito. Quando você implantar uma mudança na sua cidade, as pessoas que serão afetadas negativamente pela sua mudança, elas te atacarão duramente. As pessoas que forem beneficiadas pela mudança, elas serão tímidas na sua defesa. Em geral, elas dirão, não fez mais do que a obrigação. Portanto, é hostil fazer mudanças. A maneira de melhorar esta equação e ter mais advogados para o que você está fazendo é justamente engajar as pessoas desde a concepção. E para terminar, Viviane, eu não falo ouvir, ir lá e só fazer formalmente. Não. Aprendam que os cidadãos nos ensinam muito e as cidadãs nos ensinam permanentemente. Nós não sabemos mais porque estamos na prefeitura. Nós apenas estamos na prefeitura para aprender mais com os cidadãos e as cidadãs. Obrigada. E, Rodrigo, agora eu vou devolver a palavra para você contar um pouco para a gente sobre a estratégia de centro da cidade. Você, na sua fala inicial, falou da importância de valorização do centro, de o quanto o centro da cidade é um lugar, um espaço que deve ser valorizado. Eu não sei se aí em Campinas vocês têm alguma experiência que possa ser compartilhada nesse sentido, e se você puder contar um pouquinho para a gente. Inclusive sobre a perspectiva da sua área, né, do estudo de impacto que vocês fazem, enfim. Está no mudo. Seu microfone está desligado, Rodrigo. Pronto, agora. Desculpa. Em Campinas, a gente tem algumas legislações que tratam sobre o assunto do centro da cidade, mas é aquela coisa colocada, a legislação ela não rendeu frutos, né? Então, se faz uma legislação e isso não resultou em nenhum projeto, em nenhum avanço. Então, o centro continua ainda bastante degradado e Campinas, como uma cidade grande, que foi avançando pelas bordas, né? Os shoppings, todas as questões estão nessas rodovias, né? Então, a questão da mobilidade, o uso do automóvel, então o centro acabou ficando bastante largado. Então, alguns governos tiveram esforços para poder fazer alguns projetos, mas também não rendeu, não foi para frente. Então, acho que assim, tem uma força muito grande por trás disso, que é você levar esses equipamentos para fora desse centro da cidade. Então, isso causa até uma situação que não foi para frente. Em Campinas, a gente, pela experiência do plano diretor, então, pensando em projeto de governo, essa questão da cidade, da mobilidade, então a gente fez o levantamento, o diagnóstico, um bom diagnóstico, foi contratada uma empresa para poder auxiliar a prefeitura, porque não tem perna para isso, né? A prefeitura tem as suas rotinas, então fica difícil você conseguir fazer tudo isso em tão pouco tempo. Então, essa empresa auxiliou e depois foi se desenvolvendo o plano diretor. Então, o plano diretor fez essa leitura da cidade e
Alguns instrumentos novos foram colocados, que é a mescla de uso. Então, essa leitura da cidade foi possível verificar que antigos bairros que eram residenciais já tinham se transformado na maioria em comércio. Então, essa mescla de uso, de levar a possibilidade de comércio, residência próximos, evitar o deslocamento, foi o fruto desse plano diretor. Então, o plano diretor fez essa leitura, esse diagnóstico e trouxe novas perspectivas para a cidade. Dentro dessa questão do centro, a gente tem vários projetos, né, antigos hospitais, antigas áreas ainda não urbanizadas ou degradada, então se colocou grandes empreendimentos potenciais, né? Então, isso faz com que essas áreas elas possam ser estudadas e receber incentivos diferenciados da outra parte da cidade, justamente porque tantos anos essa parte da cidade não se tornou atrativa e esses grandes empreendimentos colocados no plano diretor abriu uma possibilidade de se empreender e trazer novos usos mistos nessas áreas. Então, assim, a gente está... nosso plano diretor é de começo de 2018, e aí conseguimos a revisão da lei de uso e ocupação do solo. Então, agora a gente está começando a colher os frutos dessa legislação. É importante colocar, que nem o Sérgio falou, da participação popular. Aqui foi feito muitas oficinas, foram feitas várias audiências públicas. Isso resultou em melhoria do texto da lei, propostas trazidas pela população. Então, a gente ficou muito contente dessa participação popular. Evidentemente que não é o ideal, mas isso foi bastante importante para o amadurecimento e enriquecimento dessa legislação hoje que está em vigor, e a gente tem aí trabalhado com isso. O Wave, ele também é recente em Campinas, né? Então, ele, início de 2019, a gente tem apenas 9 pareceres técnicos de empreendimento emitido. Então, a gente ainda não tem esse resultado desses empreendimentos implantados. Então, eles estão só no campo do projeto, né? Então, a gente não tem ainda. Mas eu estou conseguindo uma articulação muito grande com as outras secretarias, educação, saúde, transportes, em relação a essas medidas para colocar em mitigação do Wave. Então, eu acho que a conversa ela é muito importante nessa construção da cidade. Então, as diversas partes da prefeitura, elas têm que estar sempre em diálogo, né? Então, isso também é importante, né? A equipe de governo não é só uma proposta, né? Mas uma equipe de governo que esteja integrada e alinhada com essas propostas do plano de governo. Então, eu acho que isso enriquece muito a gestão pública. É isso. O Rodrigo falou agora sobre diagnóstico, e a gente tem falado ao longo da jornada aqui do plano de governo o quanto é importante a execução de um bom diagnóstico para que as propostas tenham alguma aderência. A gente espera que muita aderência na sociedade e na vida dos cidadãos. Ana, você tem alguma iniciativa aí de Curitiba que, enfim, que vocês tenham feito um diagnóstico e que esse diagnóstico tenha sido essencial para que a iniciativa dê certo, ou até enfim, iniciativa que não deu certo por ausência do diagnóstico? Enfim, acho que contar um pouquinho da importância desse diagnóstico para a galera que está aqui. Eu acho que sim, acho que o Sérgio já tinha colocado essa importância da gente construir a política pública em cima de dados concretos. Eu acho que a gente vai ser muito mais assertivo. Eu acho que a primeira coisa que eu queria destacar, porque essa coisa da informação, até algum tempo atrás, sempre era muito difícil, porque os municípios, os pequenos, a gente sabe o quão complicado é você ter essas informações.
Mas hoje, felizmente, a gente tem várias startups que estão organizando essas informações e facilitando e deixando isso muito acessível. Então, eu acho que eu queria colocar isso como um ponto positivo, porque hoje em dia há acesso à informação do teu celular, seja por Datapedia, meu município, é muito rico. Então, a gente já não pode mais usar isso como uma desculpa, porque é fácil você conseguir os dados. O que eu vou, acho que, reforçar, então, uma coisa são o que os dados dizem, e a outra, acho que é escutar as pessoas. A gente está com uma iniciativa que começou nessa gestão, que ao mesmo tempo a gente pegou o que era para ser um ato previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Cada vez que você vai construir um orçamento, você tem que fazer uma consulta pública, fazer uma audiência. Ao invés de fazer meros atos formais disso, a gente aproveitou para usar esse momento até de uma forma pedagógica com a comunidade. Então, você começa com reuniões pequenas, lá no bairro, com as comunidades, onde a gente começou a construir um processo de idas e vindas, onde vai o pessoal da prefeitura e fala qual é a sua percepção, o que tem aquele espaço, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, e a comunidade traz o deles. Então, você começa a confrontar um pouco aquela realidade oficial do que a gente, como técnico, vê da cidade, e que eles vão colocando. E daí, nesse processo de discussão, tem sido muito interessante que começam a surgir as reais prioridades para aquela localidade. Então, que você escuta ao lado do município e diz, isso não dá por conta disso, porque daí vai cortar, vamos dizer assim, a gente precisa de mais uma cancha de futebol e de um espaço para o encontro da comunidade. Tem um bosque lá perto, se derrubar as árvores, a gente consegue colocar a cancha de futebol. Daí se diz, olha, não dá para derrubar a árvore, mas tem um outro espaço ali que a gente viu que o terreno está abandonado, a gente pode tentar conversar. Essa troca enriquece muito como diagnóstico e isso tem que ser permanente. Então, a gente tem feito isso, principalmente sempre no primeiro semestre. Você começa lá no bairro, depois você junta 3, até que você vem com uma visão de regional. E é muito interessante. O que começa como prioridade lá na ponta, quando chega, todo mundo vai entendendo essa coisa da coletividade. Então, você deixa de começar a pedir individualmente e começa a entender qual é a necessidade do coletivo. E isso enriquece muito. Há uns anos atrás, a gente fez era um projeto de financiamento com o BNDES, e aí, nesses processos, a gente tinha uma cooperação técnica com uma organização canadense chamada United Way. E eles trouxeram uma metodologia de trabalho com a comunidade que se chamava de colaboração, ou seja, você construir. A gente levava os dados e eles vinham trazendo os recursos que eles já tinham, se identificava problema, você identificava, o município levava o que pretendia e você começa a levantar com a comunidade os recursos presentes ali para fazer essas interações e começar a dar vida para isso. Isso enriquece muito o processo, porque do nosso diagnóstico, que às vezes não aparecia esse tipo de recurso, as coisas começaram a surgir. E eu acho que isso tem muito a ver com o que acho que todos nós estamos falando aqui, que é realmente criar esses momentos de interação. É isso que enriquece a cidade, é isso que deixa a cidade mais segura, é isso que vai gerar pertencimento. E é isso que enriquece a qualidade da política pública, é quando você percebe as reais necessidades. Acho que no Brasil, a gente tem uma grande vantagem, que é uma descentralização das políticas. Assim, a gente vem observando. Às vezes a gente tem alguma dificuldade de ter recurso para tudo isso, mas ninguém conhece melhor o seu local que ali o bairro, as pessoas que moram ali. Então, a gente não pode se furtar de estar escutando. A gente vai desqualificar muito o nosso planejamento se a gente não escutar essas realidades. Enfim, acho que é o que eu teria assim, para colocar aqui nesse momento. Uma coisa que eu vivo brincando aqui com a minha equipe é que os dados, eles não são dados, né? Eles são conquistados. Então, essa ideia de montagem de diagnóstico com dados frios, né, que são os dados de estatística e tudo mais, ela sempre é muito complexa, porque, pelo menos aqui em São Paulo, a gente dispõe de muitos dados, mas os dados são desorganizados, né? Então, em que pese a gente tenha muitos dados, essas bases elas não são unificadas e elas nos dizem pouco. Então, é muito interessante você trazer essa perspectiva de que ouvir o cidadão te traz muito mais subsídios para fazer esse diagnóstico do que aquela ideia que a gente tem de olhar as bases e talvez, às vezes, não ter nada além de números soltos, né? Então, isso é muito legal e acho que dialoga de novo com a fala do Sérgio, né? E dialoga também com a pergunta da Nayara,
que, aliás, vou aproveitar a pergunta da Nayara para falar para todo mundo que quem quiser mandar perguntas aqui para os nossos convidados, por favor, mandem que eu vou fazendo para eles, tá? A Nayara está perguntando aqui, Sérgio, da importância da gestão descentralizada. E como você falou enfim, gestão participativa de alguma forma, como é que a gente consegue fazer essa descentralização administrativa contribuir para o governo mudar a cara da cidade? Obrigado, Vivian. Obrigado, Nayara, pela pergunta. Olha, a descentralização, ela é uma demanda da necessidade de aproximar a administração dos problemas e das pessoas. Então, ela é uma demanda, é uma discussão usual nas cidades, como aproximar mais o governo da ponta mesmo, do território, das pessoas que serão beneficiadas. E ela é sempre bem-vinda. Eu acho que a descentralização é um princípio administrativo de desconcentração de poder e de proximidade. Agora, ela precisa ser bem feita, Nayara, porque a descentralização também pode levar à descoordenação e fragmentação. É o que eu quero dizer. Então, você pode ter políticas públicas no município implantadas sem um norte e sem uma coordenação. É preciso que a execução, que a coleta de informação... eu vejo aqui o Washington Fajardo, cumprimentá-lo aqui, um grande urbanista na nossa audiência. Eu vejo, então, que a gente tem que pensar na descentralização como uma forma de desconcentração de poder, o que é democrático, como uma forma de proximidade das pessoas, mas ela tem que vir acompanhada, ao mesmo tempo, de uma coordenação para evitar políticas públicas contrastantes, conflitantes, e muitas vezes políticas públicas que são feitas de forma fragmentada e ocasionam um desperdício de recursos e tempo, que poderiam ser melhor coordenadas. Então, é preciso conjugar essas duas coisas. Se aproximar mais, desconcentrar poder, mas, ao mesmo tempo, ter padrão, ter coordenação, ter princípios, ter orientação que dê um norte para a administração. E acho que essa ideia de cooperação, e eu já ouvi você falando sobre isso, Sérgio, ela pressupõe também a gente pensar a cooperação com outros entes federativos, né? Não só com o Estado e União, mas com os municípios no entorno da nossa cidade, né? Como é que a gente pensa essa cooperação horizontal? De que forma que o planejamento do meu município impacta no do município do lado e vice-versa? E não sei se algum de vocês, Rodrigo, talvez, tem alguma experiência de cooperação horizontal que possa compartilhar com a gente. Como é que os consórcios municipais se organizam para pensar o planejamento para além da sua cidade? Bom, aqui na região de Campinas estava tendo esse planejamento regional da região metropolitana. Então, estava se pensando num plano diretor da região metropolitana de Campinas. Tinha uma equipe participando dessas reuniões, mas acho que por questões políticas isso não continuou. Eu lembro ainda quando a gente estava fazendo a parte do plano diretor, a questão depois do zoneamento, então a gente começou a fazer essa interface com com as cidades vizinhas, justamente para entender qual seria o seu zoneamento, o que está, aquele diagnóstico daquela área, justamente para a gente não ter atividades conflitantes com o município vizinho. Por exemplo, estabelecer uma área de comercial junto a uma área residencial. Então, assim, ou uma parte industrial junto a uma área residencial. Então, nós tentamos fazer essa leitura para não entrar em conflito. Mas eu vejo assim, já é difícil a conversa dentro de uma prefeitura. E aí, quando você vai para os municípios vizinhos, você ainda tem dificuldade, porque tem uns que até estão abertos ao diálogo, a conseguir trocas de ideias. Outros
nem tanto. Então, a gente sentiu dificuldade em algumas partes em relação a isso. Então, mesmo a gente está falando de uma região metropolitana, a gente ainda tem a dificuldade aí entre a troca de informações, comunicações com esses municípios. Mas é um passo que foi dado e uma tentativa que a gente conseguiu aí em algumas áreas. Mas é um exercício, né? Temos que estar tentando esse processo de diálogo, de conversa, porque, na verdade, esse limite físico de município, quer dizer, administrativo, ele não tem essa relação com o físico, né? O físico, as cidades estão se relacionando, né? Então, você tem que tentar conversar com essas cidades e essas relações, elas têm que acontecer para que não tenha essas discrepâncias entre uma cidade e outra. Então, eu acho que é um esforço grande aí para esses novos pretendentes a prefeitos, né, a conseguir esse diálogo com os seus vizinhos, seus municípios vizinhos. Eu acho que tanto entre o governo como os vizinhos, eu acho que isso tem que caminhar para ter o sucesso aí da região. Sérgio e Ana, vocês têm alguma contribuição nesse sentido? É importante a gente colocar essa questão de cooperação horizontal com os municípios da região no plano de governo? O que vocês acham? Veja, essa questão da cooperação, às vezes quando você é um município grande, às vezes você consegue trabalhar e resolver os seus problemas. Mas mesmo assim, eu ainda acredito muito na importância, no caso do território, daí a gente não está falando da cidade, mas de várias cidades que se combinam e você tem as manchas metropolitanas. Acho que é fundamental a cooperação, tanto que a gente tem o Estatuto da Metrópole, que é um reconhecimento da importância de você ter essa instância. Mas para os municípios pequenos, eu digo que talvez isso seja ainda mais importante, porque a gente sabe que é difícil você ter estrutura total no município. Quando você parte do princípio da cooperação e que você tenha um plano mais regional, isso enriquece muito. Você ganha de várias formas. Você ganha do ponto de vista de você ganhar mais peso para quando você vai ao governo do estado pedir recursos para aquela tua região, você não está chegando sozinho. Você tem a perspectiva, porque você não vai ter todos os recursos necessários, mas se você somar os recursos de um grupo de cidades, você começa a ter outras perspectivas para dar resposta aos seus desafios. Então, essa coisa da colaboração, eu acho que... Eu tenho brincado muito que, pelo menos o meu glossário, tem várias palavras que têm sido incorporadas e usadas muito e tem feito muito sentido. Então, eu já falei de empatia. Colaboração é outra coisa que é muito forte. Acho que é importante lembrar que a gente vive um momento da coisa da economia compartilhada, ou seja, esse tem sido um princípio que tem se demonstrado muito viável, você otimiza os recursos que você tem. Então, eu acho que é um ponto fundamental para ser lembrado. Eu lembro que algumas discussões com prefeitos de cidades pequenas, ele diz assim, mas eu precisava fazer a urbanização aqui da minha vila, eu não consigo contratar, porque é muito caro para só trazer o equipamento para fazer a obra na minha cidade, eu não tenho construtora. Então, eu já vi histórias de municípios aqui no Paraná que eles se consorciaram, por exemplo, para fazer o processo de manutenção urbana. Então, você tem o consórcio, uma única equipe, você faz o planejamento de várias cidades, você compra insumos em escala, sai muito mais barato, e planeja e aquela mesma equipe sai rodando os municípios. Isso é uma forma de você otimizar os recursos, sozinho nenhum conseguiria fazer. Daí começou pequeno, foram 7, 14, eu já sei que já são mais de 100 municípios ali consorciados para você ter essa equipe para fazer, por exemplo, requalificação do pavimento nas cidades. Então, eu acho que é super importante trazer esse tema, até porque ele é uma forma de você dar solução aos seus problemas. Né? Então, Sérgio, eu não sei que você tem a complementar. Não, pouca coisa. Ana, você e o Rodrigo foram muito felizes. Eu só quero salientar, Vivian, que é muito importante o que você está colocando. Nós estamos ainda num processo de aceleração da urbanização. Metade da população do planeta vive em cidades. Em 2050 vai ser 75%. As cidades continuam crescendo. E o que está acontecendo é que a gente está se tocando. As cidades estão
se encontrando nas suas bordas e os limites territoriais estão desaparecendo. Então, primeiro, esse exemplo que a Ana deu de cooperação entre cidades para fazer compras ou executar serviços em conjunto, ou, por exemplo, aproveitar especialidades. A gente vê consórcios de municípios na área de saúde. Então, você tem um hospital de referência na área da saúde da mulher num município, o outro não precisa se preocupar em investir nisso. Ele consegue o atendimento naquele município vizinho e, em contrapartida, ele oferece uma especialidade que ele tem no local e que o outro município não tem. Então, a grande sacada do ponto de vista de desenvolvimento das cidades é a diversidade. A diversidade da oferta de serviços e oportunidades. As cidades atrairão talentos, quanto mais elas forem diversas. E aí cria um ciclo muito positivo. Só que, ao mesmo tempo que essa conexão amplia essas possibilidades, ela também faz com que os problemas deixem de ser municipais. Quando você tem uma região metropolitana como Curitiba, eu vejo aqui um colega, me parece que de Itaquaquecetuba, que está na região metropolitana de São Paulo, você não tem mais um sistema de mobilidade municipal. O sistema de mobilidade, ele é metropolitano, porque as pessoas moram num lugar e vão executar as suas atividades em outro lugar e vão estudar num terceiro lugar. Então, não tem mais sentido ter sistema de ônibus municipal, porque isto cria uma competição ou cria barreiras de acesso. Então, você tem um cartão para pagar o ônibus municipal e outro para pagar o intermunicipal sem integração tarifária. Isso é um obstáculo ao acesso ao serviço público. Então, se você estiver se candidatando a uma prefeitura que faz parte de uma região metropolitana, por favor, atue para criar organismos não só formais, que se reúnem para debater problemas, mas que efetivamente façam a gestão metropolitana dos problemas. Vai ser mais barato para a sua cidade, vai ser mais eficiente para a sua cidade e, no conjunto dos cidadãos, eles vão ter um serviço de melhor qualidade e mais acessível para todos. E é importante lembrar que no momento de pós-pandemia a gente vai ter uma queda de arrecadação de todos os municípios, né? Então, se a gente puder buscar parceria de todas as ordens, vai ser bom para todo mundo. Acho que o exemplo que a Ana deu de fazer pavimentação por meio do consórcio é maravilhoso, né? Porque economiza dinheiro para todos os municípios e você entrega para a população uma qualidade asfáltica equânime em toda a região. Assim, o exemplo é sensacional. O Zeca e a Jamile estão falando aqui sobre tecnologia e o quanto, e essa é muito a fala do Zeca, do quanto a pandemia expôs as desigualdades, inclusive as desigualdades tecnológicas, né? Porque muitas pessoas sequer têm acesso à rede de internet e tudo mais. Como é que a gente pode pensar em incluir essas pessoas que infelizmente, tipicamente já são excluídas e que, quando a gente pensa numa inclusão por meio digital, essas pessoas seguem excluídas. E aí eu também faço uma pergunta aberta, assim, vocês três, o que vocês acham sobre isso? O que a gente pode pensar? Eu acho que, assim, tem se falado muito, né, no termo Smart Cities, cidades inteligentes, e com a tecnologia no foco. Eu vou assim dizer, a tecnologia ela ajuda muito, eu acho que vai ser uma grande aliada, lógico que a gente ainda tem esse desafio de garantir o acesso a ela a todo mundo, mas para mim, acho que uma cidade inteligente, eu vou voltar a isso, é aquela que consegue combinar melhor os recursos que ela tem, e aqui nós não vamos só falar de tecnologia, ela ajuda, com certeza. Essa coisa do acesso, são as lições aprendidas que a gente tem, né, ao longo dos projetos que a gente vai tocando. Eu lembro que há alguns anos a gente fez algumas pesquisas nas comunidades em Curitiba, perguntando para elas quais eram as grandes referências. Quando ela tem um problema, para quem que ela pede ajuda? E no caso aqui em Curitiba, nos chamou muito a atenção que os campeões foram o diretor da escola, o chefe da unidade de saúde e às vezes o pastor. Esses eram os três. Então, o que acontece que às vezes são alternativas, nem todo mundo consegue ter o acesso, mas consegue ter acesso a esses pequenos equipamentos que, além da questão funcional, você pode usar ele como uma forma de acesso da pessoa a essas tecnologias digitais. Isso é uma alternativa, se você cria totens e tal, isso ajuda a diminuir essa distância que ela tem para o acesso às tecnologias.
Tanto que, se eles não têm, a gente leva essa infraestrutura a partir dessa rede de equipamentos que quase todas as cidades têm espalhado e são referências dentro da comunidade, até que a gente consiga chegar ao benefício. Em que pese, por exemplo, em Curitiba, eu até fiquei muito surpresa com o percentual de smartphone que você já tem na cidade. Até em comunidades carentes, assim, não sei se é a realidade de todo mundo, mas para mim, em Curitiba, foi uma surpresa, porque a gente tem tido muito essa discussão. Então, na área de mobilidade, que você quer gerar uma maior conectividade com aplicativos que otimizem os teus deslocamentos, que combinem serviços de mobilidade, como é que fica o pessoal lá nessas comunidades mais carentes? Eles não vão ter acesso? Mas a gente também tem pensado nisso tudo bem, a gente ficou surpresa que viu que eles têm muitos aplicativos, telefones, a gente ficou surpresa com a quantidade que já seria viável, e era algo em torno de 70%, uma coisa assim muito expressiva, mas que a gente viu que nos equipamentos a gente também consegue disponibilizar alguma coisa para diminuir essa distância, entendeu? Eles podem ser usados para além daquilo que ele só foi previamente definido, ou uma escola ou uma unidade de saúde, é uma forma de você potencializar o recurso que já está colocado lá na ponta. Você já tem equipe lá, coloca um totem, alguma coisa que ele possa estar interagindo e para se aproximar mais desse universo digital. Não sei se isso, Zeca, quando você fez a tua questão, se está fazendo sentido para você, né? A Jamile também falou sobre isso, mas é como eu tenho visto, assim. Aproveitar que o Fajardo está aqui na conversa, dar uma provocada nele, o pessoal da comunidade está chamando aqui do lado também. Quer contar um pouquinho para a gente da sua experiência aí? Claro, um maior prazer. Eu vim aqui de ouvinte só, mas falo. Meu nome é Washington Fajardo, eu sou arquiteto urbanista e tenho uma experiência bastante intensa aqui na Prefeitura do Rio. Fui responsável pelo patrimônio cultural da cidade, fui presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade e assessor do prefeito para assuntos urbanos. Não era responsável diretamente pelo planejamento urbano, mas eu tinha ali uma função bastante complexa de supervisionar as intervenções e fazer comentários com o objetivo de qualificar a decisão do prefeito. A experiência que eu tive no caso do Rio, todo mundo sabe, foi experiência da preparação para os Jogos Olímpicos, então foi uma oportunidade de ampliar infraestruturas urbanas da cidade, foi uma oportunidade de apontar a região central como um novo antigo vetor, né? Porque é a região histórica, mas a partir da operação urbana consorciada na região portuária, apontar para o futuro da cidade como oferta de uma nova área. Esse é um processo bastante complexo, ainda imperfeito, ainda não concluído, mas, de uma certa maneira, mesmo com os problemas da falta de continuidade de políticas, é uma área que tem um grande potencial no futuro próximo da cidade, na medida que oferece na região central uma possibilidade de adensamento residencial. O comentário que eu queria fazer, já que vocês me pegaram de surpresa, é um pouco... Eu cheguei também tarde, mas o fenômeno de uma experiência de governança, de você trocar a roda do carro com o carro em movimento. Então, a gente precisa dar soluções para a cidade que está ali acontecendo. Você tem uma estrutura de planejamento que está elaborando uma antivisão de como a cidade deva chegar, mas muitas vezes o portfólio de intervenções ou de beneficiamentos da cidade, nem sempre eles estão coordenados com essa visão. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, é essa. Acho que é muito necessário que você possa criar, do ponto de vista da experiência da governança e do planejamento, espaços de diálogo, de troca e de coordenação. Porque
a percepção da população e os anseios da população são sempre urgentes e a gente sabe bem, nas cidades brasileiras, com as profundas desigualdades e as ineficiências territoriais, essas emergências elas são justas, a população precisa, de fato, ser atendida e muitas vezes a instância do planejamento parece algo inalcançável, né? Então, experiências que eu tive que eu acho que foram muito significativas, essa possibilidade de tanto integrar como comunicar bem para a população a transformação que está a hora em curso e a transformação que ainda vai acontecer, é de fato a gente chegar na escala do bairro. Eu acho que o plano de bairro, obviamente em coordenação com uma visão macro, é algo que a gente precisa desenvolver mais como experiências de governança. E é uma escala de atuação bastante interessante, porque te permite tanto ir da ação de zeladoria urbana, por exemplo. Eu coordenei muitos trabalhos desse tipo na área central, um processo participativo muito bacana, requalificando o espaço público junto com a população e até junto com o corpo técnico. Muitas vezes o corpo técnico de alta qualidade da administração pública ele não consegue ler a sobreposição e a justaposição dos elementos urbanísticos na cidade. Então, algo para dar um exemplo concreto do que eu estou falando, se poda de uma maneira e a implantação de semáforo é de outra. Então, essa micro coordenação de serviços públicos, ela é crítica, é algo que a população percebe, mas é algo que, do ponto de vista da administração pública, isso funciona em silos separados. E tem um desafio bacana de como converter, como fazer com que essa experiência, então, de governança local, a dita chamada zeladoria urbana, também se converta numa instância de planejamento contextual e também de ação colaborativa junto com a população. Bem, vocês me pegaram de surpresa, essa é a mensagem que eu queria colocar, porque eu acho que é algo ainda visto como uma escala um pouco dentro da corporação técnica pública, é visto um pouco como um trabalho um pouco medíocre, o trabalho de requalificar os espaços da cidade, a preocupação de fazer com que os espaços públicos funcionem bem, sejam... eu usava sempre a métrica da criança, né? Como é que a gente deva produzir espaços urbanos que possam proteger o corpo de uma criança, que possam inspirar o desenvolvimento de uma criança. E eu acho que essa é uma boa medida para a gente organizar. Mas ainda é entendido, esse trabalho ainda é entendido um pouco como um trabalho de baixa qualidade, de baixa relevância técnica, mas é um trabalho que me parece que ele lastreia, inclusive, de uma maneira muito orgânica as decisões de planejamento macro, né? Então, de uma certa maneira, tanto a gente tem o bird's eye view, ou seja, a gente planeja muito com olhos de pássaro, mas a gente também precisa planejar com os pés, né? O famoso ver com os pés, como se diz em Portugal. Então, a qualificação, isso dessa escala do cotidiano, da cidade, é algo que a população percebe muito rápido e a partir daí você consegue, na minha visão, avançar, inclusive, em questões de planejamento mais macro. Era isso que eu queria, aí, já que vocês me pegaram de surpresa, para colocar. Eu vim aqui mais para ouvir os colegas e acompanhar esse trabalho aí do Comunitas, bacana que vocês estão fazendo. Bom, obrigada, desculpa te pegar de surpresa e obrigada de novo pela sua contribuição. E pegando um gancho na fala do Washington, Sérgio, essa ideia de governança e de os governos funcionarem em silos. E aí talvez ultrapassando um pouco a ideia de plano de governo, né, mas para a ideia de execução, quando os prefeitos que aqui estão já estiverem impostados. Pela sua experiência de governo, qual é a maior dificuldade de fazer as secretarias funcionarem de forma integrada? Qual a maior dificuldade para a qual os prefeitos devem se preparar e, de repente, já se prepararem com soluções
para que as políticas elas aconteçam de forma transversal, né? Para que a varrição e a zeladoria não esteja distante do planejamento urbano, que uma política não tenha status de mais importante que a outra, e, enfim, como é que a gente faz com que o governo, de fato, trabalhe como uma estrutura integrada? Obrigado, Viviane. Eu acho que penso que essa pergunta é chave e muito importante para determinar a eficiência de uma gestão ou não. E o papel, de fato, é do prefeito como maestro da orquestra, né? A orquestra tem lá 30 instrumentos diferentes que precisam tocar de forma afinada, coordenada ao mesmo tempo. E quem dá esse tom é o maestro. Então, formar uma equipe é uma tarefa, montar essa orquestra é uma tarefa, mas construir a harmonia dessa tarefa é essencial. Eu tive uma experiência como secretário de mobilidade na Prefeitura de São Paulo, onde a gente tinha um prefeito que coordenava muito bem os trabalhos das secretarias e punha-os obrigatoriamente integrados. De que maneira? Por exemplo, uma reunião semanal de secretariado, que aparentemente parecia cansativa, mas tinha um papel. Era tornar-nos cúmplices, tornar-nos companheiros, alguém que divide a tarefa conjuntamente e disseminava a informação ao mesmo tempo de maneira transversal entre todas as secretarias. É uma competência que tem que ser do prefeito, porque o secretário ele vai ser consumido pela agenda temática, que sempre é uma agenda que toma todo o tempo e todas as preocupações. Quem precisa puxar para a integração dos projetos é, de fato, o prefeito ou um secretário de governo, alguém que faça essa coordenação. Não se pode deixar de lado essa coordenação, porque senão se dispersam esforços, se perde tempo, cria-se competição entre secretarias e os recursos, que são muito poucos e serão ainda menores depois dessa crise, são desperdiçados. E você deu um exemplo do serviço público de varrição com planejamento urbano, mas no campo da mobilidade, por exemplo, é fundamental a coordenação com o planejamento urbano. Os problemas de mobilidade não são decorrentes exatamente da mobilidade. Nós temos linhas congestionadas, engarrafamento nas cidades, porque a cidade foi mal planejada. Portanto, uma intervenção de mobilidade desconectada do planejamento urbano pode agravar esses sintomas. E uma ação de planejamento urbano sem conhecer os elementos de mobilidade urbana também pode agravar. A coordenação dessas atividades é fundamental. Então, uma preocupação grande para as nossas futuras prefeitas e os nossos futuros prefeitos é exatamente em liderar a equipe como um maestro lidera a orquestra. Não dá para o violino atravessar a música. O violino precisa saber a hora que ele entra, a hora que ele sai e com que ritmo ele vai tocar. Isso é um papel fundamental do líder, do chefe, do prefeito. Posso só aproveitar, acho que a fala do Sérgio e comentar? Eu acho que sim, acho que essa coisa do papel do maestro é fundamental, mas ao mesmo tempo ele também tem uma agenda super puxada e a gente teve uma experiência aqui que também funcionou bem, porque você falou de um secretário de governo, mas às vezes é ter um colegiado, que em geral, esse colegiado, no nosso caso, funcionou bem. O chefe do caixa, o secretário de governo pela articulação política, a pessoa do planejamento e o chefe de gabinete do prefeito. Esses puxavam mais o dia a dia e o prefeito entrava, às vezes, a cada um mês. Eu acho que foi uma estrutura que funcionou muito bem. Um outro ponto que eu acho que ajuda e é fundamental nessa coordenação, a partir do momento que você tem o teu plano de governo, você tem que explicitá-lo, você tem que deixar claro quais são as metas que você está colocando para o seu governo. Porque uma coisa que o Sérgio colocou e é verdadeiro, a hora que você assume essa postura como secretário, você vai ser consumido por outras agendas que vêm dentro ali do teu setor. Então, é importante para você, enquanto prefeito ou prefeita que está ali, você deixar claro quais são as metas com que você se comprometeu com a população e que você vai cobrar. Então, estabelecer esses objetivos e essas metas. Ter esse acompanhamento, eu acho que é fundamental para a execução ela fluir organizada e integrada. Aqui em Curitiba, a gente também viveu um pouco a experiência que teve no governo do estado de Minas, que foi a contratualização. Então, como tinha um contrato onde essas metas estavam claras e a gente fazia um monitoramento contínuo disso, ou seja, a cada 3 meses, 4 meses, você fazia avaliação se estava caminhando, se estava tendo problema, se precisava redirecionar, se os recursos foram priorizados para aquilo. A gente criou uma dinâmica no orçamento na hora de fazer a distribuição. Lógico que você tem as questões constitucionais, mas a distribuição do orçamento,
ela seguia aquelas prioridades que estavam dadas. E ainda criamos critérios para ver qual prioridade tinha ascensão sobre outra, porque ia ter mais impacto ou não. Então, essa é uma ferramenta de gestão que apoia muito o processo do planejamento. E ter essas pessoas que têm esse olhar mais sistêmico, que tem aqueles secretários que têm um olhar do conjunto apoiando o prefeito, eu acho que é fundamental. E eu acho que a ideia de plano de governo que a Comunitas está trabalhando aqui na trilha desde o início da semana, ela pressupõe que esses contratos eles possam ser feitos antes mesmo da gestão começar, né? Uma vez que o prefeito determinou quais são as estratégias da gestão e quais são as prioridades para os próximos 4 anos, no momento em que esse time está sendo formado, no momento em que a equipe está sendo escolhida, as pessoas já devem ser orientadas de quais são as prioridades do prefeito, quais são as prioridades da prefeitura para os próximos 4 anos, né? Porque se a gente também demora muito tempo para desenhar quais são essas prioridades, a gente perde muito tempo para começar a executar, né? Então, acho que é importante ficar atento a isso também. O Oswaldo, ele está fazendo uma pergunta aqui no chat, e eu também vou fazer essa pergunta de forma aberta, que ele gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a Agenda 2030. Os objetivos sustentáveis, de desenvolvimento sustentável e, enfim, como é que faz uma articulação e mobilização para que esse desafio tenha sucesso nas cidades. Bem, acho que vou aproveitar aqui, veja essa questão dos ODS, eu acho que é fundamental. A primeira questão, eu acho que na hora que você faz o teu plano de governo, olhando os 17 objetivos, quais aqueles que vão ter mais aderência com aquilo que você está mapeando e identificando como prioridade na tua cidade. Nós temos uma experiência, até que teve o apoio da Comunitas aqui em Curitiba, que a gente chamou do Curitiba 2035. Então, o que é isso? É uma tentativa de você articular todos os atores da sociedade em prol de uma visão de futuro estabelecida em conjunto com toda a comunidade. A questão dos ODS é muito isso, você tem que conseguir engajamento e comprometimento para que isso seja alcançado. Então, você trabalhar envolvendo todos esses setores, tendo uma visão de futuro, porque os ODS, eles vão te apoiar você ser uma cidade melhor lá na frente, seja pela perspectiva de educação, de saúde, mesmo de sustentabilidade, a questão climática que está muito pontuada, a questão ambiental. Mas isso tem que ser um compromisso de todos, ele não é só um compromisso do prefeito. E isso você faz construindo, tendo uma boa narrativa, que você envolva as pessoas, deixando essas metas claras, tendo uma visão de futuro colocada e compartilhada e exercendo daí a governança. Aí a governança o que é? É se reunir, é conversar, é debater, entender o recurso de cada um, é tentar construir essas articulações e vendo aonde cada um tem a melhor competência para alcançar aquele objetivo. Eu acho isso uma coisa que funciona e você vai criando, porque para isso funcionar a gente tem que ter um bom ambiente de confiança. E aí pressupõe saber ouvir, acho que o Sérgio falou bem, não é só escutar, tá bom, esqueceu e não. É realmente da empatia, se colocar, entender a problemática e tentar encontrar alternativas. À medida que você vai criando esse ambiente de confiança, onde as pessoas sabem que vão falar. E aí, aqui fica um ponto muito de alerta. A gente tem que estar preparado para ouvir aqueles que pensam diferente da gente. E é isso que vai enriquecer o processo. Isso é fundamental, porque às vezes é comum a pessoa já falou diferente, escanteia aquele lá, eu não quero mais saber dele. A grande riqueza do processo é quando a gente consegue se conectar com as pessoas que estão pensando diferente, a gente vai aparando as arestas e talvez vai encontrar a melhor alternativa, gera ambiente de confiança e é isso que vai mobilizar e engajar as pessoas para tirar essa agenda do 2030 do papel e colocá-la na rua e fazer as coisas acontecerem de fato. Se eu puder complementar, Ana, concordo absolutamente com o que você disse. Antes eu queria, se me permitir aqui a Vivian, registrar a presença do professor Adilson Dallari, um dos maiores professores, talvez o nosso príncipe dos administrativistas no Brasil, prestigiando o nosso evento. Olha, Vivian, a coletânea que a Organização das Nações Unidas fez e consolidou nos chamados Objetivos Sustentáveis, na verdade, ela facilitou muito o trabalho de todo mundo, porque ela pôs numa coletânea, como eu disse, aquilo que acho que todos nós almejamos,
que é a prosperidade, a sustentabilidade, a igualdade, o desenvolvimento, como eu disse, sustentável. O que significa o desenvolvimento sustentável? É a capacidade que a nossa geração tem de atender às nossas necessidades sem sacar recursos das gerações futuras. Porque o que a gente está fazendo hoje, há uma semana atrás, 10 dias atrás, nós completamos o esgotamento dos recursos anuais do planeta, em agosto. Isso porque a gente está na pandemia, porque em geral é em julho. Ou seja, em julho, toda a população do planeta consome todos os recursos disponíveis por um ano. Os outros meses, a gente entra no cheque especial. O problema é que a gente está entrando no cheque especial há muitos anos, todos os anos, e não tem mais saldo nesse cheque especial, está acabando. Então, nós precisamos reduzir o nosso consumo energético, ser mais eficientes para poder garantir as gerações futuras. E a ONU colocou isto, compilou. Por exemplo, em São Paulo, há uma lei municipal que guia o plano de metas de acordo com esses objetivos. Eu acho isso muito importante. Então, de verdade, não tem nada de muito especial. O que tem? Facilita o teu trabalho. Você assume, olha para aqueles objetivos de 2030 que já estão consolidados, que é um consenso na comunidade internacional, e começa a desenvolver o teu plano de metas local para atingir esse objetivo, porque só tem um jeito de atingir esses objetivos, se todos estiverem engajados. Então, não interessa o tamanho da sua cidade, se é de 300 pessoas, 300 mil pessoas, 3 milhões de pessoas ou 10 milhões de pessoas. Todos precisam estar na mesma página para que a gente consiga fazer mais inclusão, promover mais resiliência e... Acho que ele travou, né? Eu acho que caiu, ou caiu a rede dele. Mas acho que só para dar continuidade ao que ele estava dizendo, Oswaldo, só complementando o que o Sérgio estava dizendo, acho que é muito importante a gente também cuidar da comunicação, né? Como é que você vai comunicar esses objetivos para a população? Porque não é intuitivo você falar sobre isso na sua campanha ou colocar isso no seu plano de governo, né? Nem todo mundo talvez acesse esse conteúdo da mesma forma. Então, os objetivos, eles são fundamentais, eles são muito importantes e eles são direcionadores da sua ação. Só que, cuidado como é que você comunica isso, né? Para que você comunique de forma que todos entendam, que todos e todas da cidade consigam entender e participar desse engajamento. Porque o Sérgio estava falando muito do engajamento e da participação de todos, só que as pessoas participam à medida que elas se sentem parte, né? Isso é uma coisa muito longe, muito distante, muito difícil de entender e fica muito mais difícil de engajar. O pessoal da Comunitas está dizendo aqui que a gente chegou no momento de se dividir em grupos. Não sei se a Patrícia ou a Mariana vão explicar para a gente como é que vai funcionar. Mariana, Patrícia? Oi, pessoal. Abri aqui, cliquei 2 vezes no vídeo. Ai, desculpem. Vai aparecer um botãozinho, é só clicar nele e a gente vai se teletransportar para 2 salas. Tá? O grupo vai ser dividido aleatoriamente. E a ideia é a gente seguir fazendo um debate sobre qual é o olhar que deve ter nos planos de governo para essa temática, mas em grupos menores. A gente sente também que é uma participação que acaba fluindo bem em rodas menores. Então, é a gente seguir com a participação. Os mentores vão ser divididos em 2 salas, e aí a gente tem condição de responder também aos participantes. Quando vocês virem um botãozinho na tela, é só clicar. Oi, Ana. Não, mas vai aparecer vários ou já vai aparecer o botãozinho que vai me levar direto para a minha sala ou eu tenho que escolher? Qual que é? Agora não me lembro qual que é. É só apertar o botão. Ah, tá bom. O Sérgio está voltando aqui, ó. Caiu aqui minha internet. Quer concluir sua fala antes da gente... A gente ia se dividir em salas agora. A Patrícia estava explicando a dinâmica, mas você estava no meio da sua fala. Desculpa, eu não sei onde eu parei. Mas só para resumir, é isso. Os objetivos valem como um atalho na vida de vocês. Um guia, um norte em que vocês estarão agindo de acordo com as melhores práticas internacionais e eles podem inspirar, portanto, o seu plano de governo, deveriam inspirar o seu plano de governo e depois o seu plano de metas durante a administração. Você não estava aqui... E eu só complementei a sua fala dizendo que é importante que todo mundo comunique de forma que a população entenda sobre o que estamos falando, né? Porque você não consegue se engajar em nada que você não está entendendo. Só tentar deixar a linguagem... O terceiro pilar da política pública, engajamento, sedução, convencimento, e aí precisa traduzir as coisas muitas vezes.
Eu acho que a ideia agora é a gente fazer esses 10 minutos de encerramento, né, Vivian? Queria convidar aos mentores de cada uma das salas a fazer um debriefing do que foi discutido, trazer as principais informações mais relevantes aí, e a gente caminha para o fechamento. Acho que Vivian, você vai começar ou... Tá. Sérgio, eu vou colocar algumas coisas, depois, por favor, assim, acho que complemente, que é um pouco... Acho que o que eu achei mais interessante da discussão, e a gente já discutiu isso na primeira etapa, eu acho que são as particularidades de cada um, porque naqueles que se manifestaram no grupo, cada um tem um tipo de problema na sua cidade que é particular. Então, olhar para a sua especificidade, ela é importante. Trocar as ideias, porque a gente fez trocas que tem coisas que falou, a ideia é interessante, mas ela não vai funcionar igual no teu município. Às vezes você vai ter que adaptar. Então, é importante as trocas. Acho que nessa coisa de construir, está aberto a tudo. Mas se ater às suas peculiaridades, acho que é muito. Acho que a cidade é como ser humano, cada ser humano é único. Eu acho que cada cidade também ela é única no seu ser, nas suas relações e com seus espaços. Então, acho que respeitar essa especificidade e, a partir dela, você fazer as melhorias, eu acho que é fundamental, e acho que nas diversas falas eu consegui perceber isso, além de alguns desafios que acho que são comuns para todos, né? Ana, cidade, eu digo, e acho que todos concordam aqui, é um organismo vivo. Quando a gente fica doente, não adianta pegar a receita do vizinho, nós precisamos ir no médico e fazer o nosso diagnóstico. Evidentemente, cada cidade tem a sua história que precisa ser respeitada, tem a sua contradição, enfim. Mas eu penso que é algo, de ponto de vista mais de método, né, que a discussão aqui guiou, do ponto de vista de tomar decisões baseado em evidências, cuidar para que as decisões tenham base científica e baseada em evidências. Segundo, entender que a participação da sociedade civil na gestão é fundamental, é uma palavra-chave para o sucesso, para alcançar o sucesso da política pública. Terceiro, coordenar o trabalho do time como uma orquestra, fazer com que todos toquem no mesmo ritmo, afinados, e eu queria agregar mais um, que é muito importante no setor público. Eu vi uma mensagem do Aníbal aqui, dizendo que ele é do setor privado, mas está fascinado com a nossa conversa. Senso de urgência. No setor público, o tempo é um inimigo brutal. Não há tempo a perder. E há que vencer a burocracia, claro, com os cuidados jurídicos, ninguém aqui está pedindo para ninguém ser aventureiro, mas tem que ter um inconformismo, não se conformar com o não e o senso de urgência para realizar as coisas. Muito porque a população precisa demais das ações do poder público. Um país pobre e contraditório como o nosso, o único amparo para os pobres, para os excluídos, é o setor público. Não caiam na cantilena fácil de que pode privatizar tudo, que o Estado não serve para nada. Isso não é verdade. O Estado serve fundamentalmente para quem é desamparado e excluído. E porque essas pessoas precisam, nós precisamos ser urgentes, mas também porque 4 anos é dormir e acordar. Quando você acordar, a tua gestão está chegando ao final. Então, senso de urgência, participação social, decisão baseada em evidência e coordenação da equipe para atuarem como uma orquestra. Eu acho que isso funciona em qualquer cidade. É difícil falar agora, né? Acho que você já resumiu a reunião, Sérgio, a gente pode dar tchau. Se eu pudesse só fazer um complemento à fala de vocês dois, é que, assim como você disse que a cidade é um organismo vivo, eu acho que o plano de governo também é um organismo vivo. Então, a gente pode encarar que, a partir de agora, e talvez no nosso grupo a gente passou um pouco por isso, a gente está pensando em diretrizes para a cidade, né? Onde eu quero chegar, quais são as miras que eu quero chegar em cada política pública, mas não necessariamente eu preciso desenhar agora o passo a passo super específico e detalhado para a resolução dos problemas públicos que eu estou identificando no meu diagnóstico e com base nas evidências que o Sérgio mencionou. Então, e que tudo bem você chegar no final desse processo com algumas modificações no plano e ele vai se modificando ao longo da gestão, né? Então, acho que isso é um motivo de ansiedade, né? Eu preciso fazer um melhor plano, e que
talvez seja o momento da gente olhar quais são as melhores diretrizes e não exatamente qual é o melhor projeto para cada área. Não, acho que essa ideia de organismo vivo, e ela pressupõe ouvir a sociedade, agora a campanha vai começar, vão surgir novas coisas que vocês não previram no plano de governo, e tudo bem, então essas coisas devem ser incorporadas ao longo da campanha e com certeza devem ser incorporadas no início da gestão, né? Acho que uma outra questão que surgiu no nosso grupo foi a ideia de tratar os temas de forma intersetorial e não cada política no seu quadradinho, né? Por mais que as políticas no seu quadradinho elas tenham a ideia de intersecção, deixar claro isso nos planos de governo, quais são as intersecções e de que forma elas serão trabalhadas de forma conjunta. Então, acho que isso também foi uma ideia que saiu do nosso grupo, na nossa conversa, e eu acho que valeria compartilhar com todo mundo aqui. Acho que é isso. Pena que não tem happy hour para acabar o evento. Mas... Não É verdade. Isso é bom. Não sei se o Rodrigo quer dar uma palavra de encerramento também. Não, na verdade, eu acho que todos colocaram bem as situações. Na verdade, assim, eu participo de uma porçãozinha do governo, né? Então, assim, agora que com a participação, eu coordenando o WAVE, eu estou tendo a possibilidade de ter contatos com outras secretarias, com outras áreas. Então, isso faz com que a gente faça esse exercício da integração, da cooperação, que, na verdade, colocado assim, né, no nosso grupo também a gente colocou, né, que a gente tem que pensar no cidadão como um ser único, né, que ele precisa de uma parte da educação, uma parte da saúde, né, todos uns pedacinhos, e às vezes a gente trata ele com esses pedacinhos, né, como foi colocado. Então, a gente tem que pensar que o governo está para servir o cidadão, né? Então, a gente tem que pensar nessa cooperação entre as diversas áreas da prefeitura para poder chegar e oferecer esse plano, né? Essa ideia que se coloca para o plano de governo, e que você vá sentindo isso, e que, como a Vivian colocou, que você possa mudar, né? Que você tenha essa situação de as coisas mudam, né? Quem esperava que a gente ia passar por uma pandemia, né? Então, assim, tudo isso mudou. Às vezes as pessoas estavam com plano de governo antes da pandemia, pensando em se candidatar, pensando em se colocar aí na vida pública, e a pandemia, ela mudou muitas coisas dentro desse cenário que tem que ser repensada em um tempo muito curto, né? Então, a gente já tem um monte de coisas que estamos buscando, correndo atrás. Então, a pandemia, ela tem mais um viés aí que a gente tem que vencer isso também. E isso também vai ser um desafio para esses novos prefeitos. Então, eu acho que estão todos de parabéns, e eu acho que é muito importante essas trocas de informação, poder contribuir também um pouco da minha experiência e levar aí para que outros tenham sucesso nessa empreitada aí. Seria isso. Muito obrigado. Excelente. Obrigada, Rodrigo. Obrigada a todos. Então, eu só tenho que agradecer a essa rede incrível que a gente tem muito orgulho de formar e de ter essa qualificação nos debates. Ana, foi um prazer revê-la e te escutar, como sempre, é um prazer. O Rodrigo conhecendo hoje, o Aveleda, a Vivian, que é a nossa moderadora multitarefas, que responde o chat e lê ao mesmo tempo, e é incrível como moderadora, como mentora. Muito obrigada por todo o apoio. Dai colocando o vídeo aí, quer dar uma palavrinha, Dai? Tá tímida. Bom, legal ver essa rede formar, assim, é muito bom ver esses feedbacks, né, depois de toda essa jornada de jornadas, né, Mari? A gente está hoje na 10ª, a gente tem mais 2, mas é muito bom ver a formação dessa rede como uma parte disso, assim, muito obrigada mesmo. A gente está bem feliz, porque foi um trabalho aí de equipe em tempo express, né, que a gente optou por fazer, mas amanhã tem mais, né? Então, a gente espera aí os alunos na nossa jornada da manhã, que vai tratar de saneamento básico, gestão de resíduos e meio ambiente, e às 10 horas, no sabadão,
pré-feriado. A gente vai ter um grande prazer de seguir nessa conversa com vocês. E é isso. Obrigada, boa noite. Bom final de sexta-feira para todos. Todo esse vídeo de hoje está gravado, lembrando, e fica na nossa plataforma para quem não conseguiu acompanhar completamente. Obrigada, viu, gente? Tchau, gente. Obrigada. E obrigada a Constância. Boa sorte, E boa sorte, exatamente. Boa sorte e muito trabalho.